Então vamos lá. Falamos aqui do nosso livramento condicional e agora a gente vai falar do nosso lindão, o que eu acho que vai cair muito em prova, não só em prova objetiva também. Gente, tudo vai cair em prova do pacote anticrime, mas tem algumas coisas que vão ser mais abordadas e com maior profundidade, tá? E uma delas é esse artigo 91A do Código Penal. O que o artigo 91A trouxe? Quem é o artigo 91A, né? O artigo 91A, ele já é denominado pela doutrina de confisco alargado ou confisco ampliado. Ele não se confunde com aqueles efeitos da sanção comuns que a gente já conhece, os efeitos genéricos e os efeitos de confisco equivalente, tá? Então, só para ficar bem claro, essa hipótese foi incluída no nosso Código Penal dentro do artigo 91A, tá? Eu vou ler esse artigo com vocês. É necessário que se faça a leitura desses dispositivos para a gente aprender a matéria, tá bom? Mas o que eu quero dizer para vocês? O artigo 91A, apesar dele ter sido incluído pelo pacote anticrime, ele já tinha algo muito semelhante lá na lei do tráfico de drogas, que tinha sido incluído também em 2019. Aqui, a vigência do pacote anticrime começou a vigorar em janeiro de 2020. Nesse caso, desse dispositivo que já era previsto na lei de tráfico de drogas, começou a vigorar ainda no ano de 2019, mas eu não sei se todo mundo deu a devida atenção. Está previsto ainda, né, no artigo 63F da Lei 11.343. Então, para quem já conferiu, já estudou essa questão do confisco alargado, lá na lei de tráfico de drogas, na lei de tráfico de entorpecentes, lei 11.343, vai tirar de letra a questão do confisco alargado. Porque o que é o confisco alargado? O confisco alargado, ele nada mais é do que uma nova imposição possível de efeito da condenação, quando o crime tiver pena superior a 6 anos e houver aí uma possibilidade de aferir uma diferença patrimonial nos ganhos daquela pessoa que cometeu o delito, onde não é passível de conseguir ele demonstrar que aquilo foi auferido através de renda lícita. Professora, deixa eu ver se eu entendi, então. O confisco alargado, ele pega uma diferença patrimonial daquilo que o agente consegue provar como lícito e aquilo que ele não consegue justificar o porquê de ter no patrimônio dele vai ser confiscado. É isso? É exatamente isso. Então, o confisco alargado, confisco ampliado, ele traz uma nova hipótese de confisco, além daquele geral previsto no artigo 91, inciso 2, né, em que a gente tem a possibilidade, por exemplo, o agente, ele roubou e conseguiu adquirir aí nesse roubo um automóvel, vendeu o veículo, auferiu aí uma renda de 15 mil reais. Ele vai perder esse produto do crime, essa renda que ele aferiu com o produto do crime. Se foi dissimulado, estava no nome de terceiro, é possível também? É possível também, está previsto no Código Penal, no modo de confisco por equivalência. E o confisco alargado? É um confisco na diferença patrimonial daquilo que ele não consegue provar que tem de forma lícita. Então vamos lá, o cara é vendedor de picolé, ele vende picolé, ele diz que a profissão dele é ser vendedor de picolé, e ele está sendo processado pelo crime de tráfico de drogas. E nesse crime de tráfico de drogas, que a gente já tinha previsão do 63F, que tem pena de 5 a 15 anos, ele vai sofrer o confisco alargado, porque quando chegou na casa dele, simplesmente o cara tinha uma TV enorme, de não sei quantas mil polegadas, ele tinha uma SW4, ele tinha, enfim, várias coisas que não era compatível com a renda dele. Ele sequer declarava imposto de renda. Então, nesse caso, vai ser feita uma diferença patrimonial para poder aferir que, estimativamente, aquele produto ali, mesmo que ninguém declarou como ilícito, ninguém consiga associar com o tráfico de drogas diretamente, que aquela diferença patrimonial só pode ter sido obtida através das condutas criminosas que vinham sendo praticadas pelo agente.
Então, por isso que a denominação dada pela doutrina é de confisco alargado, confisco ampliado, tá? A gente vai ler esse dispositivo só para que vocês possam acompanhar. Vou aqui virar rapidinho para vocês possam ver. Onde é que ele está? No 91A. Na hipótese de condenação por infrações às quais a lei comine pena máxima superior a 6 anos de reclusão, então, pena máxima superior a 6 anos de reclusão. O que é que cabe aqui? Cabe corrupção passiva, ativa, concussão, tá? Cabe tráfico de drogas, cabe roubo. Poderá ser decretada a perda como produto ou proveito do crime dos bens correspondentes à diferença entre o valor do patrimônio do condenado e aquele que seja compatível com seu rendimento lícito. Essa aqui vai ser a pegadinha da prova. Lícito. Aqui não vai se provar, não vai ser necessário que o Ministério Público consiga dizer que aquilo foi proveito do produto criminoso. Não vai ser necessário que o Ministério Público prove isso. Vai ser só necessário que o Ministério Público ele prove que ele não tem como dizer que aquilo é lícito. E aí como é que fica? Bom, um agente, no caso que está sendo investigado, está sendo denunciado, foi condenado, ele vai ter que provar que aquilo ali foi fruto de uma herança, que aquilo ali ele ganhou na loteria, alguma coisa que justifique a origem daquele valor ser lícita para fins de não sofrer a imposição descrita no artigo 91A, tá certo? E esse artigo vai cair, vai despencar em prova e vai ser cobrado, parágrafo 1º, inciso 1 e 2º. Ele vai falar que entende-se por patrimônio do condenado todos os bens de sua titularidade ou em relação aos quais ele tenha domínio, benefício direto ou indireto na data da infração penal ou recebidos posteriormente. Então, o cara está cometendo crime, ele não está lá com a assinatura, não tem um registro daquele imóvel no nome dele, mas é ele que entra no imóvel, que faz a reforma, que paga o caseiro, então aquele bem vai ser confiscado. Inciso 2. Transferidos a terceiro a título gratuito ou mediante contraprestação irrisória a partir do início da atividade criminal. O agente aqui pagou por um SW4 o valor de R$20 mil, quando a gente sabe que está no mercado por 300 e tantos mil, tá? Então, nesse caso, a contraprestação vai ser considerada irrisória e aí vai incidir dentro desse dispositivo do inciso 2. O que é importante vocês saberem também? Que apesar de estar previsto como um dos efeitos automáticos da condenação, isso vai ser criticado pelo Ministério Público para quem quer fazer prova ministerial, vai ser obrigatório que o Ministério Público requeira expressamente no oferecimento da denúncia esse tipo de confisco, com a indicação da diferença apurada. Gente, esse parágrafo 3º é muito importante. Você está numa segunda fase de peça prática, vai cair uma denúncia para você. Então, o que é que estava bombando? Estava bombando que você tinha que pedir a fixação de indenização mínima em prol da vítima. E agora, o que é que está bombando? Agora, o que está bombando é que você não pode esquecer de requerer o confisco alargado quando você for oferecer a sua denúncia. E você vai ter que indicar a diferença apurada. Provavelmente, o enunciado da questão vai te dizer como isso vai ser feito, tá bom? Então, ele vai te dar as informações necessárias para que você faça constar isso na sua denúncia, tá? Então, o confisco alargado, a gente tem aí no artigo 91A e, por fim, a gente vai para o artigo 116 do nosso Código Penal, que trabalha com uma nova hipótese aqui de suspensão da nossa prescrição. E é muito importante esse 116 porque ela vai tratar do acordo de não persecução penal, né, que entrou finalmente em vigor através de lei e não fica mais aquela discussão sobre a resolução 81 do Conselho Nacional de Ministério Público ser constitucional ou não, né? Como é o artigo 116? O 116 ele diz o seguinte: teve dois incisos aqui que foram incluídos pela lei do pacote anticrime, a lei 13.964, que realmente vocês precisam lembrar. Outro, que também foi incluído pelo pacote anticrime, ele basicamente mudou a nomenclatura, então assim, não alterou o conteúdo da norma, tá? Então vocês já sabem essa. Eu vou ler aqui o dispositivo para que vocês possam entender. O artigo 116, ele fala o seguinte:
Antes de passar em julgado a sentença final, a prescrição não corre. Enquanto que? Enquanto não resolvido em outro processo, questão de que depende do reconhecimento da existência do crime. Então, você está dependendo de outro processo, um processo que analisa se houve casamento para fins de bigamia. É um processo cível. Então, enquanto tiver pendente essa análise no cível, você não vai poder processar o cara pelo crime de bigamia, né? Você aqui a prescrição não vai correr, porque você não tem a informação do deslinde final desse processo civil. Então, o artigo 16 fala, a prescrição não corre. No inciso 2, ele fala, enquanto o agente cumpre pena no exterior, se ele está cumprindo a pena no exterior, ele não vai poder estar aqui para responder o processo. Então, o Código Penal, ele afirma, e é esse que foi alterado, o conteúdo da redação legislativa, mas não mudou nada, foi só uma pequena parte da nomenclatura. Então, esse inciso 1 e 2 já existiam, tá? O 2, de novo, só para ficar bem claro. Tá? Se você for pegar o Código Penal no Planalto, vai estar escrito redação dada pela lei do pacote anticrime, né? A Lei 3.964 de 2019. Porém, mudou somente algumas questões de nomenclatura, não mudou o conteúdo em si do dispositivo, então continua a mesma coisa, tá? O inciso 3º e o 4º é que vem aí para causar o nosso rebuliço, tá? O inciso 3º eu vou ler para vocês aqui. O inciso 3º, ele diz o seguinte: na pendência de embargos de declaração ou de recursos aos tribunais superiores, quando inadmissíveis, então não corre a prescrição quando estiver pendente embargo de declaração ou recurso aos tribunais superiores. Isso foi uma forma do legislador conseguir evitar que tivesse aquela famosa prescrição pela demora irrazoável do processo, né? A gente vê aí processo demorando 10, 20 anos e também para evitar os recursos protelatórios, evitar aqueles recursos que são feitos realmente só para fins de que a prescrição ocorra e o agente saia impune. Então, no caso aqui, o que é que o legislador veio dizer? Olha, meu amigo, você recorreu, é direito seu, você recorreu, mas no momento que você recorre,